is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense. So I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA. Muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Lopes, sou coordenador de marketing do ZEG Executive Education. Gostava desde já de agradecer mais uma vez a presença de todos. Estamos hoje aqui para o terceiro webinar do ciclo Digital Marketing Summer Break, no âmbito da 15ª edição da pós-graduação em Marketing Digital. Hoje estamos cá com o João Marques Gomes, Industry Manager da Google e docente precisamente na pós-graduação de Marketing Digital. O tema é International Growth, como as marcas devem pensar o digital para abordar o mercado global, e permitam-me enquadrar-vos que a definição deste tema não é aleatória, vem de uma análise feita do mercado pelo João e pela própria Google naturalmente, porque é um tema muito discutido com vários clientes e que neste webinar de alguma forma também introduz um pouco o que será o conteúdo do próprio módulo na pós-graduação. Como habitualmente não vos vou roubar muito mais tempo, porque toda a gente está cá assim para ver a apresentação do João e não esta minha breve nota inicial. Permitam-me só reforçar uma questão: não precisam de aguardar pelo final do webinar para as questões que tenham, existe o espaço de Q&A. Eu peço o favor de todas as questões que tenham, vão deixando nesse espaço registadas, que vamos ter aqui 10 minutinhos finais, onde eu retomarei e poderei colocar essas questões ao João precisamente para que as vejam esclarecidas. Posto isto, João, eu vou passar o palco a quem de direito, aproveitando mais uma vez para agradecer a disponibilidade do João, da Google, para que me possam fazer esta apresentação connosco e desejando desde já uma boa sessão a todos. Vemo-nos um bocadinho mais no final, para esse espaço de Q&A. Obrigado, João, e até já. Obrigado, Ricardo. Vou aqui partilhar os slides que preparei e obrigado pela apresentação.
Eu estava a falar com o Ricardo antes de arrancar a sessão, a explicar um bocadinho dos muitos temas que podemos vir falar no mundo digital, porque é que escolhemos vir falar de International Growth. E a verdade é que grande parte das discussões que temos tido aqui no nosso escritório em Lisboa, tanto com as marcas grandes que gerimos, como com os parceiros, têm sido neste sentido. Como é que transformamos cada vez mais as organizações e os parceiros em motores de crescimento internacional e de exportação. Por isso achei que fazia sentido também partilhar um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia aqui, porque também vai fazer parte do currículo e da cadeira que eu vou dar na pós-graduação. Começando por me apresentar, o meu nome é João, estou na Google aqui em Lisboa há mais de 5 anos, neste momento como Industry Manager para vários setores, o setor de agências, o setor financeiro, indústria automóvel, bens de consumo e o governo português. Também lidero as iniciativas de International Growth para as agências, no fundo, tudo o que fazemos para capacitar cada vez mais um ecossistema de parceiros para conseguirem fazer esta viagem junto de clientes. E estou muito contente de estar aqui. Aquilo que vos trago hoje tem a ver com este tema e, no fundo, da forma como costumamos estruturar este problema junto dos nossos clientes. Ou seja, mais do que começarmos imediatamente a falar com eles de como é que executam como é que começam a executar este trabalho logo em digital e como é que começam a ativar e a chegar a mais pessoas, há um conjunto de desafios que nós vemos que se põe a qualquer marca que começa nesta viagem de exportação, e nós tentamos que a coisa seja coerente e seja coesa quando arrancamos esta viagem. Não faz sentido estarmos a chegar o produto certo às pessoas certas se depois há várias partes da estrutura que não estão preparadas para fazer uma boa experiência e para sustentar esse crescimento. Portanto, nós, regra geral, a equipa de International Growth aqui do escritório fez um bocadinho um guia light de como é que fazemos como é que começamos a fazer estas viagens de crescimento internacional sem ser demasiado pesado e sem ficarmos presos nestes passos todos. Portanto, há muitas coisas aqui que estão um bocadinho simplificadas, mas é propositado, é para, no fundo, partilharmos algumas soluções, não sermos exaustivos, mas explicarmos que, apesar de cada um destes 10 passos ser muito importante, há várias formas de abordar e há várias soluções. Depois, logicamente, há de entrar uma componente da ativação digital e de medição digital que aí ajudamos mais. E pronto. Primeira coisa que normalmente temos com os nossos parceiros é explicar um bocadinho o porquê exportar. E esta parte tem que estar muito solidificada nas intenções das organizações, porque é uma viagem que tem muitos obstáculos e, portanto, se as administrações e se as equipas não estão totalmente convencidas com o tema, não faz sentido começarmos a resolver vários problemas à frente. E nós vemos imensas razões pelas quais achamos que este caminho é o correto a percorrer por muitas das marcas com quem trabalhamos. Uma das razões alguns dados que normalmente partilhamos tem a ver com isto. Nós vemos uma percentagem global da população que já está online, na casa dos 65%, isto são números do Euromonitor. E desta percentagem enorme de pessoas, muitos milhões de pessoas que já estão online, 75% dessas pessoas já fizeram alguma compra online num e-commerce de outro país. E nós vemos este crescimento do e-commerce com um crescimento muito acelerado. Portanto, achamos que a nossa missão também passa por preparar as marcas e os parceiros para surfarem esta onda. Outra das coisas que achamos que faz imenso sentido nesta viagem tem a ver um bocadinho com a forma como preparamos a estrutura financeira das nossas organizações para alguma incerteza, como aquela que estamos a experienciar agora. Isto vem de um relatório do Economist e que nós também empatizamos muito com isto. Mais do que sermos expansivos e estamos sempre a levar o nosso produto a mais e mais pessoas, a verdade é que esta geodiversidade faz com que a organização fique um bocadinho mais resiliente quando passamos por situações financeiras como as que estamos a passar agora. E preparar as empresas para serem um bocadinho mais resilientes, não estarem tão dependentes de certo produto ou certa
certa geografia, para nós faz-nos muito sentido. Mais, nós vemos o e-commerce a crescer consistentemente ano após ano e prevemos que no fim de 2026 seja uma indústria que já vai valer 8 mil bilhões, 8 trillion. Sendo uma área tão grande, tão volumosa, uma oportunidade tão grande, também achamos que a nossa missão passa por posicionar os nossos parceiros para fazer isto e fazer isto não necessariamente só em Portugal, agarrar o muito mercado que há para agarrar pelo mundo fora. Em Portugal especificamente, nós já vemos desde que o ano começou, estes são números do INE, que as exportações já valem mais de metade do nosso PIB. Vemos que estamos a acelerar este lado da economia mais do que os outros e no fundo, queremos também temos uma cota parte aqui das marcas que ajudamos e queremos cada vez mais ser um motor de crescimento aqui também. E, pronto, outro dos componentes que nós achamos que é mais interessante é que o que vemos é que esta internacionalização nunca foi tão fácil. Nós vemos casos de multinacionais como a Hertz e a Hilton que demoraram muitos anos até abrirem a sua primeira operação internacional. E vemos que uma Zipcar já só leva 6 anos e com a Airbnb só leva 1 ano a abrir a sua primeira operação internacional e que este intervalo vai ser cada vez mais curto pela transformação digital que as empresas têm e também pela forma como as pessoas interagem com a internet. E pronto, no geral, antes de começarmos a fazer esta viagem toda, normalmente passamos por aqui, por perceber se há uma oportunidade e depois como é que vamos tentar apanhar estes clientes onde quer que eles estejam e ganhar esta geodiversidade. E quando estamos a fazer melhor do que a nossa concorrência. Portanto, estamos a usar toda a automação, todo o AI possível a nosso favor, para que apesar de estarmos a comunicar num sítio que não é o nosso mercado original, que consigamos fazer com alta qualidade. Depois entramos no segundo tema, que também traz água pela barba, por assim dizer, que tem a ver um bocadinho com a cultura da empresa, com as organizações e com os incentivos que as empresas têm. E nós, no fundo, vemos que, regra geral, conseguimos... Eu acho que numa viagem de exportação, dos primeiros desafios que se coloca tem a ver com a cultura. Eu acho que a empresa A, esta empresa tradicional, precisa de tudo muito bem definido, ao passo que a empresa B, normalmente conhecemos-la como uma startup, tem uma cultura diferente, tem uma relação diferente relativamente ao risco. E o desafio da exportação tem muitos fatores desconhecidos. E nós, por isso, achamos que uma cultura de startup regra geral, tem uma vantagem comparativamente a uma empresa tradicional. São organizações que vivem melhor perante esta incerteza, estes riscos, tomam mais riscos que as empresas tradicionais, regra geral, precisam de mais dados e de mais confiança para tomar. E a questão que se impõe um bocadinho é como é que nós, se estivermos numa empresa deste tipo A, conseguimos desenvolver um mindset de empresa B. E não é fácil. Nós vimos, por exemplo, um caso que falamos muitas vezes, que é o da Wells, do Grupo Sonai, que durante o Covid não tinha um site, o site fazia parte de um site de umcontinente.pt e numa altura muito complexa para todos, tomaram um compromisso e rodaram um bocadinho os seus esforços todos para desenvolver um site independente e pelo timing, pela rapidez, pela qualidade com que executaram isto, acabaram por ser um bocadinho um exemplo disto, uma empresa que é de tipo A, mas a comportar-se como uma empresa de tipo B. E este é um ponto onde nós batemos muitas vezes. É muito importante as organizações desenvolverem uma cultura na qual olhem para estes desafios de internacionalização como oportunidades e não como riscos. Porque se forem vistos como riscos, vão sempre encontrar muitas razões para não fazer, não abrir estas operações lá fora. Nós temos um quote do Benjamin Quiroga Rivera, que é co-founder da EMA, e nós olhamos para a EMA sempre como um bom thought leader no tema de International Growth. E o que o Benjamin diz é que é preciso um enorme compromisso com o crescimento internacional, com a exportação, porque o falhanço já está um bocadinho escrito por definição. E a forma como eles fazem isto é que trazem pessoas fortes para a EMA,
dão-lhes cerca de 1 ano para conseguir mostrar um formato, um mercado que funcione. Isto mostra muito a razão pela qual a EMA tem crescido tanto e a forma como vão continuar a crescer, porque tem muito este mindset, é cultural. E aquilo que vemos são possíveis abordagens diferentes relativamente a como é que se gera este tema das exportações dentro da empresa. Pode-se fazer ou dentro da equipa atual, ou seja, destacar algumas pessoas da minha equipa atual para liderarem estes temas que têm algumas vantagens e têm alguns riscos. Pode-se criar uma equipa completamente nova dentro da nossa empresa e no fundo tem a vantagem de continuar in-house e temos muito contato com essa equipa, mas nem sempre é fácil destacar estes recursos para liderarem estas iniciativas. Ou pode-se assumir que será demasiado complicado fazer o primeiro e o segundo e munirem-se de um parceiro, e nós já vamos falar no fim, nos últimos slides, destes parceiros end-to-end, um parceiro que trata de todo este tema, que também é interessante de explorar. Depois o terceiro tema tem um bocadinho a ver já com a execução disto, ou seja, como é que preparamos os nossos sites e os nossos sistemas para esta realidade, para a realidade de estarmos a levar o nosso produto para outros mercados. Nós, mais do que sugerir que se comece logo a localizar sites para várias línguas, que é uma boa prática, acho que numa primeira fase, antes de começarmos a fazer sites em francês, em italiano, aconselhamos a que se comece por localizar um site, por se fazer um site, uma versão inglesa, e dar alguma prioridade aos mercados que vão receber melhor esse site. Isto são números do EF, em termos de English Proficiency, e são mais um data point que nos pode ajudar um bocadinho a fazer este crescimento internacional com algum sucesso. Ou seja, não começar logo a investir imenso, em traduzir imensa coisa, mas começar a fazer algum crescimento internacional de forma poupadinha, de forma scrappy. Depois disso, se as operações começarem a tomar um volume grande e começarmos a ver que aquele mercado tem de facto, recebe bem o nosso produto, há várias ferramentas que podemos usar para isto não ser muito time consuming e resource incentive do lado da empresa e automatizar um bocadinho estas traduções, esta localização do nosso conteúdo. Este é o caso de uma ferramenta que muitos dos nossos clientes usam, o Google Cloud Translate API, e que simplifica um bocadinho esta localização. Foi precisamente o que fez a Care2Beauty, que é um cliente que acompanhamos aqui no escritório de Lisboa, que depois de ter testado de forma muito scrappy alguns mercados e ter visto que estavam com bons retornos em termos daquilo que eles investiam da ativação de marketing digital, em termos do retorno que estavam a ter, começaram a localizar a localizar os sites para estarem mesmo nas línguas onde eles estavam a operar e usaram a API de tradução. Depois, uma das partes mais empolgantes, aquela onde, regra geral, gostamos de passar mais tempo, é neste quarto ponto, que é de identificar o mercado e de identificar que produtos é que vão entrar bem em determinados mercados. E ao mesmo tempo que esta parte é super empolgante, também é um bocadinho perigosa, porque há muitas fontes de dados que podemos estar a olhar, muitas análises que podemos fazer para, no fundo, nos comportarmos um bocadinho como aquela empresa de tipo A, e há o risco um bocadinho de estar a fazer este analysis paralysis, que é um tema que um colega meu, Zé Maria, no escritório usa muito, de analisarmos exaustivamente, exageradamente, todas estas fontes de dados para ter a certeza que estamos a tomar uma decisão certa e depois ficamos muito presos nessa análise. Ao mesmo tempo que também queremos incentivar o ecossistema português a alargar um bocadinho a ideia de o primeiro sítio para onde exporta é Espanha, logo a seguir a Portugal, por ser perto, por achar que culturalmente estamos muito próximos e que nós não achamos que seja nada best practice. Aquilo que, regra geral, tentamos dizer é que o que é que façamos neste crescimento internacional para nos focarmos em atingir vendas rapidamente, porque à medida que está a chegar investimento, está a chegar dinheiro, vão-se resolvendo mais problemas que existam nesse mercado em termos de logística, em termos da diversidade de produtos que temos, e é muito assim que temos tentado ajudar os nossos clientes a fazer este caminho. Nós próprios usamos vários recursos para tentar trazer alguns dados, para não ser uma decisão tomada em cima só de instinto. Nós não vamos entrar em enorme detalhe nestas 4,
mas estas são das 4 que mais usamos. O Market Finder, que eu já vou entrar em mais detalhe. Google Trends, que no fundo acho que a maioria de nós conhece, mas usa menos do que devia, porque são dados atualizados da forma como as pessoas estão a interagir com Google Search ou YouTube Search. Os analytics dos sites dos nossos clientes e o próprio Google Merchant Center pode dar muitas dicas de para que sítios é que faz sentido exportar e que produtos é que faz sentido exportar. O Market Finder em específico é espetacular. É uma ferramenta que nós temos que é gratuita. Podem encontrá-la em marketfinder.thinkwithgoogle.com e onde, no fundo, pomos o nosso site, partilhamos alguns detalhes sobre a nossa indústria, o nosso negócio, e o Market Finder ajuda-nos a perceber um bocadinho onde é que existe procura pelo nosso tipo de produtos, em que mercados é que é mais concorrencial ou menos concorrencial, tendo em conta as dinâmicas de leilão da Google, e ajuda-nos logo a posicionar um bocadinho onde é que há uma oportunidade grande o suficiente, onde é que será fácil para a minha organização começar a exportar os meus produtos, ir rapidamente além daquela dinâmica do primeiro Portugal, depois Espanha, que não é necessariamente verdade. Mas pronto, eu aconselho a todos a explorarem o Market Finder, é uma das ferramentas que eu mais gosto do nosso lado. Nós depois temos mais algumas, mas estas são abertas ao público e são muito interessantes de explorar. Depois entramos em desafios um bocadinho mais execucionais, temas a ver, por exemplo, com logística. Nós, depois de tratar destes 4 primeiros pontos, começamos a ter que responder um bocadinho aos mínimos desta relação comercial que estamos a fazer com estes clientes deste novo país. Temos que lhes fazer chegar as coisas atempadamente. E o exercício que fizemos internamente foi um bocadinho perceber os principais mercados que o Market Finder tende a apresentar, que parceiros de logística é que nos conseguem ajudar com esta parte. Eu acho que a maioria das empresas não tem grande interesse em entrar aqui no detalhe logístico. E aquilo que vimos é que há vários parceiros na Europa e Estados Unidos que conseguem ser uma grande ajuda, sendo que aquilo que vimos foi que a DHL acaba por ser aquele que tem maior cobertura. E a DHL é um parceiro interessante porque também tem muita consultoria de alfândega, deste crescimento internacional que pode fazer às marcas quando elas estão neste processo. Se isto tem a ver com pagamentos, a forma como as pessoas pagam por estas coisas não é a mesma em todos os países. Eu acho que quem esteja a ver este webinar e conheça, por exemplo, com detalhe o mercado brasileiro, tem muita noção disto. Apesar de culturalmente estarmos perto, são relações com os pagamentos muito diferentes das nossas. E no fundo, este relatório do WorldPay, do PPRO, mostra um bocadinho isso, as formas diferentes como os diferentes países esperam conseguir fazer estes pagamentos e a forma como nós, como uma organização, entrando para esse mercado, temos que também nos preparar um bocadinho para isto. Na prática, o conselho que, regra geral, damos é, de novo, tal como o tema da logística, é que se façam munir de um parceiro de pagamentos forte e que simplifique um bocadinho este processo todo nesta parte. E uma boa prática é que usem um parceiro apenas, para simplificar, e que escolham o Interchange Plus Plus Fee System pela transparência com que ele nos dá. Sétimo ponto tem a ver com impostos e com alfândega, que é um sítio onde às vezes, quando começamos a pensar, é um bocadinho assustador, mas a verdade é que existe este patamar de minimis entre Estados Unidos e até mesmo a Austrália, onde valores até $800 ou valores até $1.000 australianos não são taxados e não têm problemas de alfândega. Portanto, para muito do nosso crescimento internacional, estes tetos já permitem que nós exportemos para estes mercados sem problema. E dentro da União Europeia é simples, essa experiência nós já temos. De qualquer forma, aquilo que nós aconselhamos é que se façam acompanhar de um contabilista que perceba de exportações e que conheça esta realidade de international growth. Também se podem fazer apoiar nestes parceiros de logística, como eu vos dizia, a DHL tem um serviço destes, ou usar um agente alfandegário específico para esse país, fazer algumas entregas de teste e perceber um bocadinho como é que esse processo funciona antes de entrarem com mais força nesse mercado. A chegar ao fim, temos o tema de Customer Care e, no fundo,
nós vemos que globalmente as soluções de self-service estão a aumentar muito, o que nos indica que se a organização apresentar isto de forma muito organizada, muito detalhada e de forma fácil de usar, podem à partida não ter grandes custos e grandes necessidades de construir centros para fazer este customer service. Os nossos conselhos é que tenham as FAQs muito organizadas no site, que se for preciso usem uma ferramenta de AI de tradução para ajudar a que este processo aconteça de forma mais fácil, mais fluida para as pessoas que não falam a língua. E ao limite que tragam um parceiro, como a Zendesk ou a Teleperformance, que consiga ajudar um bocadinho nesta parte final. O penúltimo ponto tem a ver com marketing e mídia, ou seja, depois da operação estar toda bem planeada, o mercado estar escolhido e já estamos nestes detalhes todos, ou seja, já estamos muito prontos para abordar este país, entramos aqui num desafio que é difícil quando entramos num país novo. Que orçamento é que eu ponho, que objetivos de campanha é que nós pomos. E um dos desafios que nós vemos, e que entramos outra vez no tema da cultura, é que o investimento que as marcas fazem em marketing não seja visto como um custo, porque aí vai começar a ser um travão deste crescimento, que seja visto um bocadinho de budget aberto, mediante certa rentabilidade que este investimento esteja a ter. A partir do momento em que definimos qual é que é o retorno que queremos tirar deste investimento, se esse investimento tiver a trazer esse retorno, que a palavra budget não exista. E pronto. Sendo que no início é difícil ter esta experiência de que retorno é que eu vou conseguir ter com este investimento, nós temos aqui um cálculo rápido que nos permite um bocadinho arrancar a coisa. Que é se a empresa vai conseguir vender cerca de 10 mil produtos por mês e o produto médio vai custar 10 euros e o custo por venda que querem ter, máximo custo por venda que querem ter com este produto, seja 10% desse preço, então a empresa devia estar a investir 10 mil euros por mês. E esta pequena matemática que é um bom ponto de partida, e depois mais tarde, quando já tiverem histórico, já podem rodar a coisa para algo um bocadinho mais fluido. E pronto, conselhos que deixamos é que usem, consolidem o máximo possível as campanhas, as iniciativas em campanhas únicas. Neste caso, a nossa best practice é fazerem uma campanha de Performance Max. Terem um modelo de atribuição que não seja last click, para valorizar pontos das campanhas que começam esta conversa com clientes, porque vocês no fundo estão nessa fase, nestes mercados novos, não estão já a trabalhar o fundo do funil, vão estar a trabalhar um bocadinho a aquisição de clientes novos. Que montem estruturas de privacy e de medição que vos permitam medir decentemente toda a vossa operação digital. Consent Mode, Enhanced Conversions, tudo temas que vamos falar na pós-graduação. E que usem ferramentas de tradução da Google. Nós temos muitas que podemos disponibilizar às marcas, algumas daquelas já falámos aqui também noutros slides. E esta localização também é importante para que os anúncios tenham melhor performance. Por fim, se isto for tudo demasiado complexo, uma das sugestões que às vezes deixamos às marcas é de facto apoiarem-se num parceiro que trate um bocadinho de chave na mão, que trate isto de fio a pavio. Nós temos estes três preferidos, com muitas provas dadas globalmente, mas podem usar mais e não há vergonha nenhuma em fazer esta viagem com um parceiro e depois ir, se calhar, internalizando algumas destas iniciativas. Por alto, é assim que olhamos para o desafio de International Growth. A ideia não é ser exaustivo em cada uma destas, mas explicar que, fazendo estes 10 passos, a coisa fica melhor montada para correr bem. E há muitas soluções aqui, umas mais complexas, umas mais simples, com parceiros, mas que é assim que trabalhamos aqui no escritório. E por fim é isto, independentemente do estágio onde estivermos neste crescimento internacional, se estamos já a começar a ir só para o nosso primeiro país, se já estamos em vários países e temos que ir abrindo mais países, ou se já estamos em muitos países e queremos aumentar a nossa rentabilidade e cobertura nesses países, o nosso conselho é que se pense sempre no progresso do negócio de forma internacional, sempre a pensar em exportação. E é isso. João, muito obrigado.
Foi extraordinariamente interessante e reforça aqui também a importância de aprofundarmos ainda mais este tema, porque é definitivamente estratégico na perspectiva do digital, mas essencialmente até na perspectiva da nossa economia, termos cada vez mais esta visão global. Portanto, agradecemos muito também esta apresentação nessa perspectiva, porque enquanto nossa missão de apoiar aqui o desenvolvimento da economia é muito importante passarmos por estes temas, que às vezes não há uma percepção total de como operacionalizá-los, ou seja, até alguma visão, porque ela vai sendo partilhada e falta um bocadinho isso. Portanto, muito obrigado por esta partilha. Eu vou agora colocar aqui algumas das questões colocadas. Tínhamos aqui o Tomás que receava que a questão não fosse colocada por ser um bocadinho técnica, mas eu se calhar até começo por essa questão. Qual será a melhor maneira de fazer gestão de contas Merchant e Ads numa estratégia de internacionalização? Pergunto isto devido às políticas existentes em cada país-região que, quando violadas, dão direito à suspensão da conta. Desta forma, será vantajoso para a empresa ter várias contas e fazer a gestão de feed de produtos por região? Ou existe uma maneira mais simples de fazer esta gestão? Esta questão é um pouco técnica e percebo caso não faça sentido no webinar, mas eu achei que fazia sentido colocar. É boa. Nós aquilo que vemos é que as equipas, regra geral, separam a operação de cada país numa conta diferente, até porque, regra geral, há objetivos muito específicos para esse país e estão em pontos de maturidade muito diferentes. Um parceiro nosso, por exemplo, uma Bparts, que é uma equipa que nós acompanhamos aqui no escritório de Lisboa, que é no fundo uma plataforma que vende peças de automóvel em segunda mão, tem uma maturidade, um footprint de international growth em certos mercados já enorme e noutros é muito pequeno. Portanto, as coisas, regra geral, ficam separadas por contas. Depois, se isto for gerido em Google Ads, no fundo, todas as contas acabam por estar dentro de uma MCC e gerimos um bocadinho alguns destes temas quando estás a falar de políticas de cada país. Que no nosso caso não é um tema que aconteça muito, mas mitigas esse risco. Nós achamos que depende um bocadinho da forma como as pessoas que estão dentro da empresa querem gerir a coisa. Regra geral vemos isso, uma conta por país ou um advertiser por país. A gestão dos feeds é um tema interessante, porque vocês no fundo acabam por ter um feed para shopping, por exemplo, que tem muita coisa, por exemplo, em português, e a partir do momento em que começas a ter essa presença em mercados como o italiano, como o francês, como o alemão, faz sentido teres um feed diferente, localizado. À partida, é aquele site que eu estava a dizer, que é começar por aqueles, ter um feed em inglês e começar por empurrar esse nos países que o vão receber bem. Mas se quisermos ter feeds muito específicos daquele mercado, por exemplo, no mercado italiano, nós temos ferramentas de tradução de feeds, ou seja, vocês não teriam que fazer o feed todo novo e traduzi-lo para francês ou para italiano. Há ferramentas do lado da Google que automatizam esse processo e que vos apoiam um bocadinho nesta viagem de internacionalização para esses mercados. Espero. Obrigado, João. Aqui mais uma questão. Falou bem sobre a exportação de bens e sobre a internacionalização de serviços. Qual a melhor forma? Nós, no caso dos bens, acabamos por ver que há soluções diferentes entre o nosso mundo digital que têm performances diferentes. Portanto, nós vemos que o tema de International Growth, apesar de tentarmos preparar as agências para fazer esta viagem com quaisquer indústrias, vemos que algumas têm mais... há muita procura por parte de algumas indústrias específicas, que é, por exemplo, o tema da indústria do turismo. Por definição, é uma indústria de exportação, estamos sempre a vender coisas para estrangeiros que depois vêm cá, e nesse caso é um serviço. Mas a indústria do retalho também, os retalhistas, e aí já estamos a falar da exportação de bens. Mas na prática, a exportação de bens acaba por... há soluções nossas que acabam por ter retornos que nós vemos que são espetaculares. Search é óbvio, mas dentro de Search, todas as soluções de shopping, não necessariamente as de shopping da Google, mas shopping no geral, costumam ter retornos muito bons. E isso é uma forma visual de mostrar um bocadinho esses produtos que estamos a exportar. No tema dos serviços, é um bocadinho mais complexo. Depois, neste caso, no meu exemplo do setor do turismo, acho que é muito importante responder a alguns, ou seja, acompanhar o cliente no seu estágio do funil.
E, portanto, aquilo que fazemos com as marcas de turismo é, para algumas segmentações, tentar inspirar essa compra, atuar de um ponto de vista mais inspiracional e com objetivos de marketing muito específicos para esse objetivo. Mas depois também temos algumas soluções e alguns espaços no meio do mundo digital onde já percebemos que a pessoa está num ponto do funil mais em baixo, onde já está mesmo a tratar da sua viagem, e onde aquilo que aconselhamos às marcas são soluções um bocadinho diferentes para apanhar essa procura que já existe. Tenha sido feita pela própria marca, tenha sido feita por outra marca, mas se uma pessoa já está à procura de reservar certo hotel ou certa caravana ou a marcar viagens para ir para certo sítio, que as marcas sejam muito competitivas e que mostrem informação relevante e suficiente para captar aquela procura, para apanhar aquela procura melhor do que os nossos concorrentes. Muito obrigado. Aqui uma outra questão. Com a tendência de hiperpersonalização do produto, para a gestão internacional, isso traduz-se em mais complicações estratégicas ou os lucros compensam? Quanto peso tem nas decisões? Referindo que sabe que não é uma pergunta de preto e branco. Não, mas não tenho resposta. Aquilo que tentamos aconselhar é que comecem por fazer alguma exportação, ou seja, com base em algumas das ferramentas que nós apresentamos, tentarem mapear um bocadinho os melhores países, os países onde é menos difícil entrar. Sim, vamos imaginar um caso de uma EMA que quer começar a exportar para, imaginemos uma Bélgica, e se vir que na Bélgica o mercado de camas de colchões de almofadas é super competitivo, os CPCs são muito altos, há muitos concorrentes, ou seja, tentar mapear um bocadinho onde é que há procura e onde é que seria fácil de entrar. A partir daí, depois também tentar perceber um bocadinho quais os meus produtos é que podem encaixar naquele país e se calhar tentar avançar com o minimum viable product, ou seja, menos personalizado do que está implícito na pergunta. Provando que aquele mercado faz sentido, que eu estou com bons return on ad served e que estamos a conseguir boa rentabilidade com os meus 10, 100 mil euros que eu estou a investir naquele mercado, me estão a trazer um retorno muito maior. Acho que a partir desse momento fica um bocadinho mais fácil de ir abrindo um bocadinho mais o nosso portfólio de produtos lá, porque é como eu dizia em alguns slides, a partir do momento em que está a entrar dinheiro e está a haver boa rentabilidade ainda daquele mercado, as coisas parece que se resolvem todas. Se for preciso fazer um produto especificamente para aquele mercado, a minha organização vai ser um bocadinho mais, vai apoiar um bocadinho mais isso. Se eu precisar, mesmo se a logística ou as margens não forem bem as mesmas, mas nós estamos a ver ótimos indicadores dentro daquele mercado, a coisa vai-se fazendo assim. Mais do que entrar com imenso investimento e com imensa complexidade em cada mercado, nós tendemos a aconselhar o inverso, entrar devagarinho e à medida que a rentabilidade está lá, a coisa vai crescer naturalmente. Muito obrigado mais uma vez, João. Agora aqui para fechar, coloco uma questão de âmbito um bocadinho diferente, mas que eu acho que também é interessante, que temos aqui connosco o Diogo, que está a terminar o mestrado de marketing precisamente cá no ISEG, que faz uma pergunta que é: o que te motiva mais na tua área de trabalho da Google? Olha, eu tiro muito prazer do sentido de missão. Eu sinto que no nosso escritório é um escritório pequenino, somos poucas pessoas e temos todos uma missão muito bem definida e muito ambiciosa. Então estamos todos muito diligentes atrás dessa missão. E a minha missão especificamente, já há muitos anos que tem sido assim, que eu comecei durante 4 anos numa parte mais tecnológica, numa parte de ad tech do lado da Google, e agora estou mais na relação com as agências e com estas indústrias. A possibilidade de fazer esta viagem de transformação digital com os parceiros e também com os clientes é um bocado incrível. E nós, no fundo, temos que estudar muito do nosso lado, mas depois muito do nosso dia-a-dia acaba por ser consultivo, fazer muitas perguntas aos nossos clientes e depois tentar trazer soluções que resolvam esses problemas. Essa dinâmica toda de ajudar a transformação digital das empresas e de conseguir também ir fazendo esta viagem ao lado deles, eu acho que motiva muito. No fundo, a minha missão na empresa faz com que eu saia da cama muito, muito animado pelo dia-a-dia, apesar de ter sempre muita coisa. Sendo que todos no nosso escritório temos um bocadinho um purpose e haver um purpose faz com que toda a gente corra muito mais por gosto. Depois corremos todos muito.
Isso mesmo. Não vi a melhor forma de terminarmos esta sessão do que a falar de missão, num tema tão importante, que teve aqui também uma dimensão um bocadinho mais técnica, mas terminar desta forma pareceu-me particularmente interessante. João, queria agradecer muito, mais uma vez, não só a disponibilidade como avalia da apresentação que aqui foi feita e que lá está a contribuição posterior na pós-graduação também, que ajudará, ou seja, numa perspectiva mais holística, porque a pós-graduação cobre aqui todas as áreas abordadas no digital, mas podermos ter este contributo também do João, este conhecimento profundo do apoio que a Google dá é muito importante para nós, porque é precisamente muito importante para as pessoas que nos estiveram aqui a acompanhar hoje. Portanto, muito obrigado, João, mais uma vez, em meu nome, em nome do Executive Education e da coordenação do programa. Obrigado, eu, Ricardo. Foi um prazer partilhar a experiência aqui contigo e com toda a gente que esteve na call. Obrigado. Obrigado. Termino só agradecendo também a presença de todos os que nos acompanharam durante esta sessão e marcando encontro, lá está amanhã novamente às 12 horas com o Fábio Rodrigues da On Engagement para falarmos de programas de fidelização, como maximizar resultados com 3 pilares-chave. Portanto, até amanhã. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. So this is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose EZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense. So I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA.